Fala pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre o controle de fluxo, porém adicionando o comando elif e os operadores AND e OR. Então, falando um pouco sobre a relação if-else, o bloco else ele é interligado apenas ao bloco if mais próximo dele. Ou seja, caso você tenha vários ifs em sequência, o bloco else ele só vai ser ligado ao último if que você colocou. Isso pode ser meio problemático às vezes, dependendo da lógica que você quer utilizar. Por exemplo, eu fiz um código que recebe um horário, que nem na última aula, porém ele faz várias checagens de sequência. Então ele checa se o horário é igual a 8, se o horário é igual a 9, 10, 11, 12. E caso não seja nenhum desses, teoricamente ele deveria imprimir que o horário não foi reconhecido. Para testar, eu coloquei o valor 8, então ele deveria apenas entrar na primeira condição, que o horário é igual a 8, e só imprimir são 8 horas. Porém, o que acontece é, ele imprime são 8 horas e também imprime horário não reconhecido. Por quê? Como eu falei agora há pouco, o else ele é ligado apenas ao último if de uma cadeia de ifs. Então, ele está ligado apenas ao if que fala se o horário é igual a 12. Então, como o horário não foi igual a 12, ele também imprimiu o else. O que ele fez? Ele viu o primeiro if, entrou na condição, ou seja, foi verdadeiro, ele imprimiu são 8 horas. Aí ele fez os outros ifs, viu que era falso, não imprimiu nenhum deles. Porém, no último também tem um bloco else associado. Ou seja, como o horário não é igual a 12, ele imprimiu o bloco else também. Isso a gente não quer que aconteça. Então, para que esse comportamento não ocorra, a gente usa o comando elif para colocar mais condições no nosso programa e caber todas elas no bloco else. Então, para explicar melhor o comando elif, ele tem uma funcionalidade basicamente semelhante ao if, só que ele é utilizado para inserir mais condições numa sequência de ifs, ou numa cadeia de ifs. É o mesmo exemplo que eu fiz no outro slide, porém agora usando elifs. Agora a gente tem o comportamento que a gente queria, ou seja, ele vai testar se o horário é 8, se o horário é 9, 10, 11, 12. E caso ele encontre um desses, ele não vai imprimir o else, que é o que a gente queria no exemplo passado. Porém, com o if, ele ainda imprime. Utilizando o elif, ele não vai imprimir, pois ele só vai entrar no bloco else caso nenhuma das comparações seja verdadeira. Tem algumas condições, claro, para o elif funcionar, você tem que utilizá-lo depois de um comando if, porque não existe elif sem if antes, que o elif é uma abreviação de else if. Ele vem depois de uma comparação if. E como eu disse, o else ele é atrelado a todas as comparações acima dele, não apenas a última quando você utiliza o elif. Então, para testar, eu coloquei o valor 8 como no último exemplo, e ele apenas imprimiu são 8 horas, não entrou no bloco else, como a gente queria. Agora falando um pouco sobre os operadores AND e OR. Eles correspondem ao e ou numa condição. Então você consegue fazer uma combinação de condições e isso flexibiliza muito as condições que você pode colocar nos seus blocos, tipo if e else. Então, o operador AND, ele só vai retornar true entre duas ou mais condições, caso as duas sejam verdadeiras. Então, se uma condição é verdadeira e a outra é verdadeira, ele retorna verdadeiro. Caso uma das condições seja falsa, ele já vai retornar falso. Então, basta uma das condições ser falsa, ele já vai retornar falso. Ele só retorna verdadeiro quando as duas são verdadeiras. O ou tem uma funcionalidade um pouco diferente. Ele retorna verdadeiro quando pelo menos um deles é verdadeiro. E ele só vai retornar falso quando as duas comparações forem falsas. Para entender melhor isso, no exemplo eu fiz um código que detecta anos bissextos. Como ele funciona? Para detectar um ano bissexto, esse ano tem que ser divisível por 400 ou ele tem que ser divisível por 4 e não ser divisível por 100. Então no nosso código, eu peço para o usuário inserir um ano e eu testo se esse ano, módulo 400, é igual a zero. Lembra que o módulo ele pega o resto da divisão. Então se o resto da divisão é zero, quer dizer que aquele número é divisível pelo módulo que você colocou. Então eu checo se ele é divisível por 400 no comando if. No comando elif, eu testo se ele é divisível por 4 e não é divisível por 100. Ou seja, ele só vai retornar verdadeiro quando as duas áreas destacadas forem verdadeiras. Essa é a funcionalidade do comando end. E caso nenhuma das comparações que eu fiz foi verdadeira, ele vai retornar que o ano não é bissexto. Para testar, eu coloquei um ano bissexto, 1904, e ele retornou que é bissexto. Mas você consegue fazer toda essa comparação em um if só, utilizando o operador OR. Como no segundo exemplo aqui, eu fiz um if só, se o ano é divisível por 400, ou, no comando OR ali, né, todo aquele bloco que estava no elif, ali no exemplo de cima, ou seja, se ele é divisível por 4 e não é divisível por 100. Pode ver que o resultado é o mesmo, porém, você consegue fazer em um if só.
Você adiciona mais complexidade nas suas comparações. Então, ali no segundo exemplo, as duas áreas destacadas, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira para você executar o bloco indentado, porque assim funciona o comando OR. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.